No domingo acontece em Atibaia a final do Campeonato Amador da 2ª Divisão. Na semifinal Novinópolis, dia 2 de junho, o São Luís de Mairiporã venceu por 3-0 o Top Design e o Família empatou por 1-1 com o Nordeste durante os 90 minutos. Nos pênaltis, o Família venceu por 4-3. A final será neste domingo, à 1h30 da tarde, no Alvinópolis, entre o São Luís e o Família. A entrada será o ingresso solidário de R$ 2 ou um agasalho. O Bragantino chegou à 6ª vitória no Campeonato Brasileiro da Série B, se isolando na liderança. Desta vez o adversário foi o América Mineiro. A partida foi na terça-feira à noite em Bragança Paulista e o público foi superior aos 6.600 pagantes. Muita festa dos torcedores com direito às bexigas pretas e brancas no puleiro e letras em preto de apoio ao Braga em busca de mais uma vitória. No placar eletrônico, a frase que todos desejam que aconteça no final do ano. Os times entram em campo, o Leão do Largo das Pedras de olho na liderança, já o Coelho Mineiro querendo sair da ponta de baixo da tabela. O árbitro autoriza e começa o jogo no estádio Nabia Bichedi. Aos 26 minutos, Claudinho chuta de primeira e abre o placar. Em contra-ataque, o América tenta, mas o goleiro Júlio César faz 3 defesas seguidas e salva uma sabruta. No segundo tempo, aos 12 minutos, o árbitro aponta pênalti para o Braga. Ítalo cobra e faz Bragantino 2, América Mineiro 0, placar final. Com 19 pontos, o time de Bragança Paulista se isolou na liderança e agora fará uma intertemporada na Europa devido à parada do Campeonato Brasileiro por causa da Copa América. Serão 4 amistosos. A delegação também irá visitar a estrutura do Red Bull na Áustria. Pela Série B do Campeonato Nacional, o Braga só joga dia 13 de julho em Curitiba, no Paraná, contra o Paraná. O treinador do Massa Bruta comentou a vitória e a sequência do trabalho. Aquela jogada ali do gol do Thiago Ribeiro, que cruzou a bola para o Claudinho, é uma jogada ensaiada, vocês treinam bastante essa jogada de cruzamento, uma avaliação de mais uma vitória, a 4ª seguida por 2-0 do Bragantino. Bom, tudo aqui é treinado, né? E não é que a gente fique insistindo tanto nas jogadas, mas saíram 2 hoje, uma no primeiro tempo, com o gol do Claudinho, e a outra no segundo tempo, com o chute do William por cima do travessão. Então tudo que a gente faz é treinado, é conversado, a gente procura mostrar os espaços que a equipe adversária deixa para que a gente possa aproveitar. Em relação ao jogo, eu acho que a única oportunidade real de gol mesmo, eles tiveram um erro de saída de bola no primeiro tempo. A gente acabou errando e eles aproveitaram. Do resto, nossa equipe teve praticamente 67, 68% de posse de bola, foram 15 finalizações contra 4, então o volume foi mantido. Isso é o importante, a gente manter a regularidade num campeonato difícil como é a Série B. Qual é o diferencial desse Bragantino para terminar essa primeira parte da competição à frente das demais? Bom, é um trabalho que nós começamos o ano passado na Copa Paulista, alguns jogadores remanescentes, demos seguimento no Campeonato Paulista, mantivemos uma base que é o mais importante, então são jogadores que já conhecem o movimento, a maneira como tem que jogar em campo, algumas triangulações que praticamente já vêm na cabeça do jogador mesmo e sabe que tem um outro jogador posicionado numa determinada área do campo. Isso aí aconteceu várias vezes hoje e a gente fica contente por tudo aquilo que os jogadores estão fazendo em campo, porque eles treinam muito durante a semana, com toda a concentração possível, para que no jogo as coisas saiam de uma maneira natural como vem saindo.
Os 19 pontos são 79% de aproveitamento. Esse aproveitamento deixaria o time como campeão em todas as edições do campeonato da Série B. Eu gostaria de saber se você fez um levantamento de pontuação que você precisava fazer nas 8 primeiras rodadas, se está dentro do planejado, se está acima. Bom, eu procuro trabalhar de jogo para jogo, né? De jogo a jogo. Então a gente não fez conta até agora. A gente vem jogando, vem trabalhando bastante para o jogo seguinte. Temos a parada agora, depois começar a pensar no Paraná, no Oeste, que são 2 jogos fora de casa. É uma pontuação boa e o importante é manter a regularidade. A equipe vem apresentando um bom futebol acima de tudo. Hoje a pontuação do América não diz aquilo que eles vêm fazendo no campeonato, porque é uma equipe bem montada, é uma equipe que nos causou várias dificuldades, né? Alguns problemas nós tivemos principalmente no início, depois a gente foi se acertando, conseguimos sair da pressão que eles impuseram e o nosso jogo começou a aparecer. Então, a gente continua assim, dessa mesma maneira. O campeonato é longo ainda e o mais importante é você sempre pontuar, manter a regularidade, que no final tudo dá certo. Como é que você vê esses 11 adversários a serem enfrentados ainda no primeiro turno? Bom, eu acho que é a resposta de antes, né? A gente vem pensando de jogo a jogo. Todos os adversários causam dificuldades, né? De maneiras diferentes. A gente tem que trabalhar, né? Colocar o nosso jogo. Nós temos um estilo de jogo, temos que continuar trabalhando em cima disso, independente da equipe que vem do outro lado. A gente procura fazer algumas modificações em relação a jogadores que se encaixam melhor dentro de uma partida, outros jogadores que se encaixam melhor dentro de outras partidas, e isso aí vem fazendo com que a gente conquiste os pontos necessários para que a gente esteja na primeira colocação hoje. O campeonato é um campeonato longo, nós temos no mês de julho, se eu não me engano, 5 jogos em 15 dias, depois em agosto 7 jogos, setembro dá uma acalmada, outubro já volta com mais 7 jogos, novembro também. Então a gente vai precisar de todos os jogadores para que a gente possa seguir dessa mesma maneira até o fim, manter essa regularidade que é importante, motivação dos jogadores, o torcedor incentivando como vem incentivando, para que a gente consiga o nosso objetivo. Você já encontrou a formatação ideal daqui até o final do campeonato, ou ainda é cedo para falar isso? Você ainda tem jogadores que irão entrar, irão ser testados? Lógico que a gente não sabe que não há fase de teste, né? Mas tem jogador que está esperando ali a oportunidade. Aqueles que não tiveram a oportunidade foram poucos, né? A gente procurou manter uma base, eu sempre trabalhei dessa maneira, procuro privilegiar sempre o grupo. Nós temos um grupo forte, né? Eu não tenho na cabeça quantos jogadores atuaram até agora, mas o mais importante é que atuaram bem. A gente, como eu disse antes, a gente mantém uma base, mas a gente procura dar oportunidade a todos. Nós temos nos meses que vem pela frente aí jogos seguidos. É difícil que o jogador aguente 4, 5 jogos seguidos, até pela logística, né? A distância, tudo. Então é importante você ter sempre os jogadores em ritmo de jogo para que a equipe não sinta quando necessite de um determinado jogador. Zago, queria que você falasse dessa volta agora do Osman. Esse é um problema para daqui 35, 40 dias, né? O importante é que o importante era dar certo a transação dele, né? Que seria importante. Acredito que qualquer jogador quer jogar no exterior e seria uma oportunidade que ele teria. Mas é um grande jogador e outras oportunidades vão aparecer. A questão do grupo, todos têm um carinho muito grande por ele e vai ser bem recebido do mesmo jeito que ele estava antes de não sair. Então a gente conta com mais um jogador, né? É importante. E é mais importante ainda que ele venha com toda a motivação que ele tinha antes para ajudar o nosso grupo. Nos últimos jogos tem jogado o Ítalo e o Thiago Ribeiro na frente. São 2 atacantes mais móveis do que o Peixoto, por exemplo. É uma maneira que você gosta mais do time ou depende muito do adversário?
Foram jogadores que acabaram fazendo a movimentação, né, dentro daquilo que nós esperávamos. Jogadores que eu procurei manter, até porque vinham criando chances de gol, como aconteceu no jogo de hoje. É uma opção, né? Como eu disse antes, nós temos muitos jogos pela frente ainda e nós vamos precisar de todos os jogadores. Do Matheus, que entrou no jogo passado, pouco, mas entrou. Do Robertson, que acabou entrando no jogo de hoje. Principalmente os jogadores que chegaram agora no início da Série B, nós teremos um tempo a mais para trabalhar, para que eles possam se inserir cada vez mais no jogo que nós pretendemos. Temos essa intertemporada agora, para que esses jogadores tenham mais ritmo de jogo ainda e nos ajudem cada vez mais no decorrer do campeonato. Seu time na Série B joga até melhor do que no Paulistão, considerando a dificuldade que é o campeonato? Eu acredito que sim, a gente vem evoluindo, né? É importante você manter uma base. Nós mantivemos, os jogadores que chegaram devagar vão se inserindo. A equipe vem apresentando um bom futebol. E é um futebol que eu acho que todo mundo gosta, não só o torcedor do Bragantino, como qualquer um que assiste pela televisão e acompanha também o Bragantino. Eu acho que é importante. Eu acredito que você jogando bem, você vai estar sempre mais perto da vitória. Nós perdemos um jogo contra o Londrina jogando bem, então no jogo seguinte acabamos conseguindo a recuperação, conseguimos a vitória. A equipe encaixou aí, se não me engano, depois do jogo contra o Londrina, 4 vitórias, né? E é importante você pontuar. E acima de tudo, jogar bem. A equipe já sabe aquilo que tem que fazer dentro de campo, então a gente fica contente por isso. Você trocou o companheiro do Líger e não tomou gol. Acho que o treinador, quando não toma um gol, o treinador sai muito mais feliz. E uma segunda, quanto é importante ter o Júlio César, um líder em campo que vive uma grande fase dentro da equipe? É importante você ter o equilíbrio, né? Principalmente no setor defensivo. A nossa equipe vem fazendo gols e vem tomando poucos, né? Se não me engano, são 8 jogos e 2 gols que nós levamos até agora, a defesa menos vazada do campeonato. E isso aí faz com que os atacantes tenham mais confiança para criar, né? Para jogar à vontade em campo. Você tendo um sistema defensivo forte, praticamente também é um caminho bem andado para que você chegue a uma vitória, porque dá mais liberdade ainda para os atacantes jogarem. Quanto ao Júlio, é um jogador super experiente, é o capitão da equipe, é um dos líderes, jogou o campeonato mundial, foi campeão pelo Corinthians, depois acabou jogando no Náutico, no Santa Cruz, sempre mantendo essa liderança, e é um jogador que a gente conta muito e espero que ele possa continuar em forma como vem fazendo, como vem jogando. É um jogador de uma certa idade, que treina bastante, está sempre o primeiro a chegar, o último a sair, incentivando os companheiros. Então é um líder dentro da equipe e é sempre importante contar com jogadores assim. Zago, você já tem aí a programação da intertemporada e, para fechar, o Zago continua até o final com o Bragantino, depois de vários boatos? Não, eu continuo. Eu dei, às vezes, papel assinado, para nós que somos do interior, vale menos do que a palavra, né? Eu dei a minha palavra que vou continuar até o final do ano aqui, se Deus quiser, depois também. Alguns boatos apareceram, mas a minha cabeça sempre esteve aqui em fazer o meu trabalho da melhor maneira possível e eu espero concluí-lo também da melhor maneira possível. O Altiara Jornal fica por aqui. Outras notícias no Altiara News de sexta às 6h30, 8h30 e 10h30 da manhã. Tem alguma sugestão de pauta? Aconteceu algo no seu bairro? Conte pra gente e nos envie fotos ou vídeos pelo WhatsApp. O número é o 99733-2360. Tenham todos uma ótima noite. A gente se vê até lá.